Salve, salve! Muito bom ter você aí do outro lado. É mais um Fala Maraca, o programa onde o que menos acontece é o Maraca falar. Já expliquei isso pra vocês. Começando o ano muito bem aqui, daqui a pouquinho eu vou contar por quê, né? Mas o que eu queria dizer antes é que estou muito feliz de estar aqui no Grupo Tati de Comunicação. Muito obrigado a todos do Grupo Tati. Mais um ano que se começa aqui na Tati, né? Eu me lembro, em 2017, quando a gente começou as transmissões daqui, desses estúdios, né? Aliás, esse estúdio aqui onde nós estamos hoje gravando foi o estúdio que fez a primeira transmissão da Rádio Tati, que depois foi para o 91,3 e hoje é a Nova Brasil, né? Nós fizemos a primeira transmissão, estávamos nesse estúdio eu, André Luiz Rezende e o Lincoln Fernandes. A primeira transmissão ao vivo feita foi desse estúdio num sábado de manhã e ali começava então a saga do Grupo Tati de Comunicação. Vim para cá para fazer o Interação, ficamos no Interação aí muitos anos ininterruptos, né? Eu tinha a parceria do João Tombeira no início, depois do João Tombeira nós tivemos um curto período em que o Pedro Leão, que hoje é secretário de Cultura, fez parte do Interação, apresentava o Interação comigo. E depois, no último ciclo do Interação, a Flávia Passaglia, a Flavinha, ela ficou com a gente por mais de um ano aí. Foi um período muito legal do Interação, uma dupla. Aí a gente já não estava mais nesse estúdio, né? A gente estava no estúdio lá de baixo, apresentando Interação num formato diferente, formato mais de revista. Mas foi um período muito legal e eu agradeço muito ao Grupo Tati por estar aqui há tanto tempo. E hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar um cara que eu admiro o trabalho dele e o cara que foi meu amigo de infância. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, então ele tem que me respeitar aqui, né? Não, tô brincando. Esse cara sempre foi muito maduro, cara. Sempre, desde criança, assim, sempre foi um cara que correu atrás dos sonhos dele. E hoje eu vou falar um pouquinho disso aqui. Hoje ele já falou que vai dar uma palhinha aqui pra gente cantando também. Mas ele vai contar pra gente por quê. Tem algumas coisas que são muito curiosas na vida dele, né? Ele sempre quis ser motorista de ônibus e foi motorista de ônibus um tempo. Hoje trabalha com marketing. Tem uma agência aí, trabalha junto a uma agência e, além disso, como eu disse, canta e vai dar uma palhinha pra gente. Deixa eu chamar ele já, apresentá-lo pra vocês, Matheus O'Neill. Fala, Matheus, beleza, cara? Fala, Maraca, beleza, cara? Obrigado, sou muito honrado por estar aqui com você, viu? E ótimos momentos, né, de infância que nós tivemos ali. Cara, que ano que você nasceu? Eu sou de 82. 82. E que ano que você mudou pro Quintino 2? Quintino 2 eu mudei 84. A gente morava na mesma rua, né? Isso. Então, quer dizer, eu conheço o Matheus desde que ele tinha 2 anos de idade. Ele nasceu em 82, eu nasci em 1975. Então ele foi pra rua ali com 2 anos, posso falar que vi ele crescendo. A gente, apesar de ser uma idade próxima, né? Quando você tá nessa idade mais nova, ainda é um pouquinho longe. Mas eu me lembro já adolescente, eu entrando na juventude, o Matheus crescendo, espichou, cresceu rápido e começou a jogar basquete também. Então a gente tem essa vivência. Você lembra do basquetinho lá no Quintino? Lembro. Eu lembro até daquele toco que eu dei em você, que é inesquecível. Mas assim, a gente jogou basquete. Na verdade, não sei se a sua audiência sabe, mas o Lê tocava bateria, né? Cantava, o Lê? Tocava bateria, tocava, nessa época. Ele fazia um barulho de rock lá na garagem da casa dele, lá na rua. Na verdade, a banda que eu mais acabei levando a sério, né, que foi a banda Vezano, a gente tocou, gravou CD e tal. Eu canto na Vezano, mas as outras bandas que começaram lá em casa e tal, eu era baterista mesmo, tocava bateria e o Matheus... Tinha plateia, tava lá no portão. Eu tinha que ouvir, porque era um barulho, era um rock and roll. Foi na época que Seattle tava muito em alta, né? As bandas de Seattle, sim. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. E aí você tinha algumas bandas um pouquinho de fora, tipo Red Hot Chili Peppers. Mas era o grunge, né? O movimento grunge ali na época, era muito bom. Cara, e assim, só pra gente voltar nessa questão do basquete, né?
a gente vem de uma... E aí mais você, né, cara? Você vem de uma leva de meninos que aprenderam a jogar basquete lá no Quintino, jogaram muito bem. O Robinho, que jogou durante muito tempo basquete também. Mas a gente teve caras ali, por exemplo, no Quintino, no Simeone, o Bambu, cara, que jogou no Coque durante muitos anos, jogou na seleção brasileira, salvo engano, jogou na Espanha há muito tempo também. O Bambu foi um grande jogador, não sei se ele ainda está em atividade, eu acredito que não, pela idade, né? Mas foi um grande jogador de basquete brasileiro. E na mesma leva tem o Tião. O Tião era do Quintino 1, salvo engano, né? O Tião que também jogou no Coque, jogava muito também. Quer dizer, eu acho que aquele time do Coque ajudou a inspirar a gente, né, cara? Sim. Até teve a época que a gente, na verdade, aprendeu a jogar o streetball, né? Que foi o jogo de rua mesmo, basquete de rua, que era muito bem trucado, né? Que é bem corpo mesmo. E eu não sei se você lembra, as tabelinhas eram do Coque, né? Exatamente isso que eu ia falar. Tabela do Coque. Era a época que o Guerrinha era técnico aqui do Coque. Eu cheguei a fazer teste no Coque, o Robin, o Gustavo, né? Que hoje também viaja para os Estados Unidos, é empresário e tudo mais. Mas foi uma época muito, muito boa. E a gente saía para jogar também na escola, né? Sim. A gente saía daqui da rua e ia jogar lá na escola, no Spinelli. E era muito gostoso, cara. Época muito boa. Spinelli foi um lugar que eu joguei muito basquete, fiz grandes amigos. Aliás, foi a escola da minha vida, né? Eu entrei no Spinelli com 7 anos, saí de lá com 17. Mesma coisa. Você também? Coisa. Peguei desde da primeira série até a última. Até o terceiro Conheci colegial. até os encanamentos lá. Né? Não, e hoje eu tenho comigo, né? Que as escolas, elas melhoraram muito fisicamente. Você vai lá no Spinelli hoje, a quadra está coberta, está bem cuidada, tem alguns investimentos que foram feitos, mas na nossa época a gente tinha um material humano muito forte ali, que os próprios alunos respeitavam muito mais do que respeitam hoje, né? O professor merece mais respeito. Agora, eu vou te falar uma coisa que me deixou muito feliz. Eu fui conhecer... a nova diretora do Moralas. Nova diretora não, já faz muito tempo que ela tá lá, mas eu não a conhecia ainda. Já tinha ido no Moralas Lacerda algumas vezes, mas nunca tinha sido apresentado para ela. Foi apresentado para ela agora e fiquei impressionado com o que eu vi. O Moralas Lacerda é uma escola que tá muito bonita. Tô falando do Moralas Lacerda ali do bairro mesmo, né? A escola tá bonita, os alunos estão extremamente ligados à cultura da escola. Fizeram uma apresentação de final de ano do Aladim, daquela peça Aladim. Eles foram convidados, além de apresentar na escola para todo mundo, eu tive a oportunidade de ir lá, foram para o Teatro Municipal também apresentar a peça. Legal. Muito legal, muito bonito, tá? O pessoal tá de parabéns. Que legal. E a gente precisa de mais disso, né? Precisa, cara. É igual você falou, nessa época nossa, tinha muito essa proximidade do material humano. A gente conhecia as inspetoras, Dona Nália, Dona Fátima, o diretor, o seu Paulo. Então, exatamente. assim, essa questão de humanização, né, traz essa proximidade, era muito bom, cara. Inclusive, você falou do Moralas Lacerda, eu tenho uma amiga lá, que é cozinheira, que é a Betinha, canta comigo no coral também, né? Eu acho que ela tava lá na apresentação. Viu? Com certeza, com certeza. É aí, cantas, pelo amor de Deus, que é bem. Nosso Deus. Então, assim, ela sempre fala mesmo da participação dos alunos, né? E isso é muito gostoso, cara. Cara, você falou de cantar, mas eu vou deixar o cantar pro final. Quero saber de uma outra coisa. Cara, Matheus, a gente viveu uma época, cara, que a gente vivia muito perto do que era bom e o que era ruim. A gente... Não sei se você lembra da época da Pointer ali, sim, né? Sim. E foi um momento muito difícil pra gente, pros nossos pais, principalmente. Talvez pros nossos pais até mais do que pra gente, porque eles vivenciavam também um medo muito grande de quando a gente saía de casa. E eu acho que a gente... Hoje eu vejo que a gente tinha mais liberdade que pelo menos que minhas filhas têm hoje, né? E talvez a gente também se virava melhor. Eu aprendi a andar de ônibus muito cedo. Com 9 anos de idade eu já sabia. Minha mãe Você ia pro shopping? Eu ia pra Avenida Saudade, cara. O meu point era Avenida Saudade. Meu point era o shopping, final de semana. Então, 2 ônibus. Aí era 2 ônibus. Pra ir pro shopping tem que ser 2 ônibus. Não, eu ia pra Saudade, pra Avenida Saudade. E eu lembro que eu ia muito no Banco Bradesco pros meus pais. Olha, com 9 eu já era grandão também, né, cara? Sim.
as pessoas não conseguem hoje conceber uma criança de 9 anos entrando no ônibus e voltando depois para casa. Cara, eu era grandão e tal, e isso acontecia, isso rolava. E andei, na época, quando eu andei no primeiro ônibus, ainda era o ônibus Cometa que tinha lá no bairro, né? Mas a gente tinha essa liberdade que talvez os nossos filhos não consigam ter hoje, né? De ter o respeito na rua. Hoje é tudo mais malicioso, mais perigoso. Só que a gente também conviveu numa época que foi muito difícil para os nossos pais, como eu estava dizendo, que foi o período da guerra ali, né? Que foi, sei lá, de 95 a 97, aí a partir de 98 começou a se estabelecer uma paz ali. Você lembra desse período lá? Lembro. Nesse período, cara, eu namorava com a minha esposa, ela mora ali no Simeone, né? 2 quadras para baixo, Zé Zambian, que ela morava. E eu me lembro, Lê, nessa época, até falava assim, ó, cuidado, né? Os pais sempre cuidado, mas a gente sempre brincando na rua e tudo mais. Mas eu quase morri, cara, nessa época, tal, porque eu descia, eu ia muito, pegava ela ali, ia muito na igreja, lá mais pra baixo, né? Mas um dia, voltando da igreja, eles me pararam, eu e ela, e eles perguntaram, de onde que você tá vindo? No Simeone. E aí ele já colocou a mão na cinta pra tirar a arma, sabe? Eu vi. Aí o outro que tava acompanhado com ele falou assim, não, olha, ele tá com a Bíblia na mão. Ele tá vindo da igreja. Não, então tudo bem. Então beleza, hein? Ó, presta atenção. Então foi uma época realmente... Cara, o que acontece, até para as pessoas entenderem, quem não lembra, a gente morava no Quintino 2, justamente na rua que liga o Avelino Palma ao Simeone. E a rixa era de quem morava no Avelino com quem morava no Simeone. Era a maior rixa. Só que tudo acontecia no Quintino, né? O meio disso tudo era o Quintino 2. Exato. Na nossa rua morreram algumas pessoas. Na esquina, que minha mãe mora até hoje ali, né? Porque era gente que era do Simeone, estava ali para cima, aí desce... Quem era do Avelino estava subindo e tal, então foi um momento muito difícil mesmo, muita gente inocente faleceu também. Colega nosso da rua faleceu. Amigo nosso da rua, é verdade, sim. A gente perdeu amigos que hoje poderiam ter um futuro, poderiam estar falando com a gente sobre filhos e tal, que faleceram da nossa rua, mas assim, de outros lugares também ali do bairro, foi um período bem pesado, né? Foi. Eu me lembro que tinha um jornal, que era o Jornal Verdade, do Wilson Tony, ele fazia contabilidade de morte, né? Esse ano já morreram, e às vezes tinha a época do ano que você tinha mais mortes já do que dias no ano, né? A média era de mais de uma pessoa por dia. Sim. Cara, hoje isso é inconcebível, graças a Deus, né? Hoje a gente nem pensa em viver um momento tão violento quanto foi esse momento aí. Graças a Deus, né, cara? Mas e aí, o sentimento é esse, graças a Deus, é ter sobrevivido? Cara, o maior sentimento é não ter vivenciado isso, né? Graças a Deus eu tive uma educação, eu tive uma educação que não me proporcionou a estar nisso, apesar de ter colegas que foram, né? Conhecidos que foram, que perderam a vida, mas graças a Deus... Eu até digo assim, Lê, independente de religião, mas eu tive esse resgate, sabe? Eu tenho uma visão muito forte da figura do teu pai, do seu João ali o João ficava muito ali na calçada, olhando, né, entendendo o que estava acontecendo. Seu pai tinha um olhar que ele conseguia ver o que estava acontecendo, né? Sim, ali, né? Sim. E o meu pai também sempre muito trabalhador, né, cara? Muito, e foi outra coisa que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Ele sempre trabalhou no Ceasa. E aí eu ia com ele muitas vezes, 3h30 da manhã, quando eu tinha 7, 8 anos. Então eu tava lá com ele no Ceasa, sabe? 3h30, 4h30 da manhã, vendo ele trabalhar. E eu falei assim, não, eu quero isso. Eu também trabalhei com meu pai uma época no Ceasa. Meu pai grande Somoacê. Você lembra? Então, eu tenho muita saudade também. E eu trabalhei com ele no Ceasa e assim, tem duas coisas que me lembram muito do Ceasa, né? A primeira era de como tinha gente no Ceasa, assim, virava uma cidade aquilo, né? Entre 7 horas da manhã e 11 horas da manhã, 10h30 da manhã. Muito cheio, cara. Muito cheio. Então, por isso que a gente tinha que chegar mesmo nesse horário, 4 horas da manhã, você tinha que estar lá para deixar tudo pronto, né?
E a outra coisa que eu me lembro é que era 11 horas, era hora de almoçar, já tava todo mundo almoçando. Pegou marmita lá? Marmita. Nossa, tinha um sabor, cara. Não, e os ovos, né? Você escolhia, hoje eu quero 2 ovos. Cara. Nossa, a marmita lá era boa demais. Um dos meus primeiros trabalhos foi no Ceasa. Comecei trabalhando no Ceasa, descascando alho. Foi descascando alho, descascava alho. Fiquei vendo meu pai, né? Aí fui num box lá, cheguei entrando. Nem falei nada pro cara, cheguei entrando, sentei lá, vi o cara descascando alho, comecei a descascar também. Ele falou, você quer trabalhar aqui? Eu falei, lógico, eu quero. Aí depois fui numa lanchonete. Então, assim, sempre tive essa referência do meu pai de trabalho, né? Ô, Matheus, você falou descascando alho, tem alguma técnica lá que facilita para descascar o alho que vocês usavam? Não, é um descascar, mas era por só cima. Aquela... Só a mais grossa mesmo, né? Pega toda aquela cabeça do alho assim, dá uma passada. Isso, meio isso. Ilustrado, e aí, eu falei, isso, olha, criança, cara. Que Nossa. Legal. Não, naquela época era assim, cara. E eu acho que eu também, quando eu comecei no Ceasa, eu tinha 12 anos, eu só iria porque eu tava com meu pai lá. Não fui para ser registrado. Senão... Aí com 14 anos eu tive meu primeiro registro lá na Contato, Contabilidade. Comecei a trabalhar na Contato. Sebastião Roberto de Souza Coimbra, eu agradeço ele sempre, né? Sempre que eu vejo ele... o Ricardo, filho dele, eu agradeço. O pessoal todo que trabalhava lá, o Henrique, o Luiz, o Márcio. Cara, foi uma base pra mim. E com 14 anos a gente começou a trabalhar mais cedo. Exatamente, foi isso aí também. Cara, e falando em começar a trabalhar cedo, você queria dirigir ônibus, cara? Queria ser motorista de ônibus? Cara, sim. De moleque ganhou um ônibus lá, algum brinquedo e falou não. Exato, cara. Eu tinha uma paixão por ônibus. Não sei como isso surgiu. Eu vim de São José do Rio Pardo, né? A cidade fica a 130 quilômetros aqui de Ribeirão. E é ali perto de Mococa. E aí me veio essa paixão. Eu via ônibus, eu tremia, cara. Eu sentia um amor, uma coisa por ônibus. E um dia, andando no centro lá da minha cidade, eu passei por uma loja e vi um ônibus da Bandeirantes, da Cometa, e fiquei extremamente apaixonado. Minha mãe viu e ela acabou que me presenteando. Eu lembro, cara, é incrível, né? Esse no marketing a gente chama de memória de longo prazo. Ela acontece por impacto ou por algo que marca você. E aí isso me marcou muito quando eu ganhei esse ônibus. E aí, cara, você falou, não, eu quero dirigir um ônibus ainda. Exatamente. Eu falei, não, eu quero ser motorista. Aí o que aconteceu? A gente mudou da minha cidade para Ribeirão. Né? Porque o Ceasa, meu pai trabalhando, viemos para cá. Então a gente pegava o ônibus aqui do Nasser, Viação Nasser, e ia para São José. Então, quando a gente chegava na Francisco Junqueira, para pegar a pista, Castelo Branco, eu ia lá na frente ver o motorista cambiar. Aí eu falava assim, cara, eu quero fazer isso. Eu ficava vendo o motorista marcar passagem. Nossa, eu quero ser motorista de ônibus. E aí, cara, me nasceu essa paixão. E aí você conseguiu trabalhar como primeiro, você trabalhou na portaria de uma empresa. Isso, entrei numa empresa aqui, através do meu cunhado, uma empresa de ônibus aqui, de Ribeirão. Na época era a Transcorp. Era a Transcorp, exatamente. Aí entrei como porteiro. Aí fui indo e eu vendo os motoristas, vendo a galera, conversava com eles. Precisava de um outro negócio, eu falava, vou fazer aí. Não, eu trocava ideia, né? Nunca pegava ônibus pra dirigir nada. Mas eu comecei como porteiro, aí eu falei assim, não, quero me tornar motorista. Aí eu passei a cobrador de ônibus. Ah, você foi cobrador, né? Foi cobrador. Tinha cobrador. Foi cobrador. Muito bom, cara. Época boa pra caramba. Você deve fazer amizade pra caramba, Nossa, né? muita amizade. Né? Muita, E você batia a tampinha ali? Batia, e tinha motorista que não gostava. Ah, Mas não bate a tampa não, Matheus. Deixa que eu tô vendo o espelho. Mas fiz muito, vixe, era demais. Era a época que você colocava, era os passes pequenininho, né? Retangular, você colocava assim e picava. Mas então, porteiro, cobrador, aí passei a manobrista, que foi excelente pra mim, muito bom. Aprendi muita coisa como manobrista. Você manobrava o manobrava o ônibus, isso, lá dentro da garagem, né, à noite. E aí de manobrista eu fui pra motorista. Aí, cara, conquistei, realizei o sonho, sabe? E aí aquilo pra mim era... Você lembra uma das linhas que você fez aqui em Ribeirão? Cara, Simeone, Quintino 2, Quintino Avelino. Essas linhas eu não sabia. Fiz, Jardim Amália, Expresso Amália, Jardim Heitor Rigon, Expresso Rigon, Higienópolis. Nossa, cara, a maioria, as linhas todas da Turbo e da Transcorp eu já fiz. Todas. Jardim Juliana, Servidores, Portinari, tudo, a maioria.
Tinha uma lenda que a maior linha que tinha em Ribeirão na época, não lembro se era o Sumaré ou se era o HC, uma dessas. Sumaré. Sumaré. Era Sumaré a maior. Ia até perto do shopping. Isso, mais tempo. Perto não, ia no Ribeirão Shopping. Isso, era mais tempo. Era a Circular Sumaré. Era, né? Aí depois chegou o Circular 1. Depois com o tempo chegou os ônibus azuis, motor traseiro. Todo mundo falava que quem pegava o motor traseiro era o motorista e tal. Era muito gostoso, cara. Deve ser a mesma coisa hoje com os ônibus com ar-condicionado e tal. Os primeiros foram chegando. Aí os motoristas iam falar, eu quero pegar ele. Teve uma época que tinha os ônibus hidramáticos aqui em Ribeirão, que tinha ar-condicionado. Né? Tinha até uns que faziam a linha do Fórum e Guatemi. Esse também, os motoristas que pegavam, falavam, esse motorista aí é o top. Cara, e nós pegamos uma época também, e é uma pena que não tinha pro nosso bairro, né, cara? Mas a gente chegou a andar. Que eram os trólebus, né, cara? Sim. Não teve pra lá, né? No Quintino não teve trólebus. Eu lembro que era só pro Ipiranga. Era um modelo diferente de ônibus elétrico, né? Porque ele era cabeado, né? Mas, cara, você vê que infelizmente deixaram de investir nesses ônibus em Ribeirão Preto. Virou sucata. Tinha ônibus desse na Transcorp lá parado. Virou tudo sucata. Virou sucata. Não só o ônibus, como as linhas as fiações, também. Sim. Eu me lembro que quando começou o trólebus, a eletricidade era muito mais barata do que o combustível. Aí isso foi se equiparando, e aí durante um tempo a energia elétrica ficou mais cara. E aí eles desistiram, né? Ao invés de subsidiar e tal, desistiram. Quem sabe, né? Existe hoje uma linha de crédito. Eu fui para Brasília esses tempos aí. E a gente foi lá conferir para ver se Ribeirão se inscreveu, e Ribeirão se inscreveu mesmo. Legal. A gente deve ter uma linha de crédito para a cidade comprar ônibus elétrico também, né? Então a gente deve ter aí o ano que vem, o ano que vem não, esse ano, 2024, né? A gente ainda fica com o pensamento do passado, mas a gente deve ter aí uns 50 ônibus elétricos que vão circular aí entre... Legal, cara, que bom. Entre as cidades também. E aí uma coisa que me lembra muito a gente, né? É que a gente conseguiu lá também 557 casas do Minha Casa Minha Vida. Dessas 557, 441 já vão começar a ser construídas agora. A gente já aprovou uma lei ali com o terreno pro pessoal. Legal. É aquele pessoal da faixa 1 que mais precisa mesmo, né? Que bom, cara. Isso é bom. E aí uma lembrança que eu tenho muito... como você disse, né? Você nasceu em 82. Eu mudei para o Quintino em 81. Quando eu mudei para lá, as ruas eram de terra, né? E quando você chegou, devia ter acabado de passar o asfalto lá. Devia ser muito recente. Quando eu vim para cá, eu morei no Simeone. Vim para o Simeone, fiquei, se não me engano, uns 2 anos no Simeone. Aí subi lá para João Amâncio, que dá de frente lá para o Spinelli, né? Aí já estava asfaltado, já estava bem tranquilo. Nossa rua, gente, para vocês entenderem, é João Amâncio da Silva. Ô, Matheus, cara, e nessa trajetória toda aí você foi pro marketing, sua vida acabou guiando pro marketing. Cara, foi interessante porque, como motorista, um acaba que indicando um ao outro, o motorista mesmo, sabe? E o pessoal começou a ver o cuidado que eu tinha com ônibus, né? Eu nunca fui de cambiar ônibus, de dar tranco, de estourar embreagem, freio, pastilhas de freio e nada. E aí, com isso, alguns empresários começaram a ver a forma que eu dirigia. E aí eu saí do ônibus, que é o de transporte público, e fui pro turismo, né? Comecei a viajar, comecei a sair bastante e comecei a ficar muito tempo fora de casa. Com esse tempo fora de casa, então eu saía na quinta, voltava no domingo, na segunda-feira. Com esse cuidado meu também, me chamaram para dirigir o ônibus do Oba Oba Samba House, que era um ônibus de 2 andares, né? Então comecei a dirigir o ônibus de 2 andares. Teve uma época, até hoje, né? A banda é muito boa. Muito boa, muito boa. Tiso, galera muito boa. Tem seu xará, o Matheus lá. Tem. São gente boa. Então eu fiquei muito tempo, Maraca, fora de casa, sabe? E aí chegou a pandemia, né? Eu também tive eu comecei a empreender dentro do transporte. A minha esposa, por intermédio dela. E aí começamos a então empreender, viajava bastante ainda. Pessoas pediam para que eu fosse viajar, né? Que eu fosse conduzir a van, né? A nossa van, a própria van. Chegou a pandemia, eu fiquei em casa.
Então eu me aproximei mais. Não que nós não éramos próximos, mas me aproximei mais da minha família. E aí um dia, cara, eu acordei, sentei na cama e falei assim, não quero ser mais motorista de ônibus. Incrível, acordei assim, eu não quero ser mais, cara. É um sentimento. Aí eu fui no quarto do meu filho, fui no quarto da minha filha, vi eles assim, vi minha esposa na cama, e agora, de madrugada? E agora, o que eu vou fazer? Eu não quero, eu quero ficar com os meus filhos, não quero, isso era a pandemia. Fui pro carro dentro da garagem, entrei dentro do carro lá e fiz as minhas orações em pranto, cara. Deus, me direciona para alguma coisa, porque eu quero ficar mais tempo com a minha família. Eu tô muito tempo fora, não tava indo na igreja também. E aí, cara, saí, né, do carro, fiquei lá umas 2 horas, saí do carro, sentei, minha esposa montou um escritório ali para mim, sentei lá, fiquei lá, meu telefone toca. Tocou meu telefone, atendi, uma empresária. Oi, Matheus, tudo bem? Você não tá viajando mais, né? Parou? Parei. Então é o seguinte, eu vi que você cuida das suas redes sociais. E eu gostei, é diferente, tem um negócio lá. Então você pode ser meu social media? Eu falei, demorou, posso ser, ué, demorou. Aí, então tá bom, depois eu me desliguei, cara. Aí eu falei assim, e agora? O que é isso? É de comer, de beber? Como é que é esse negócio de social media? Fui pesquisar. Quando eu pesquisei no computador, né, tava de frente comigo ali na mesa, aí caiu um vídeo de uma moça que ela fez faculdade, fez comércio de exterior, e ela parou e se tornou social media, e ela tava dando aula, tava bem na semana que ela tava dando o curso dela, tava fazendo pitch de venda. Aí eu 1, 2, 3 vídeos, eu falei, nossa, é isso, foi a resposta que eu pedi, o que eu vou fazer? Por quê, Lê? Olha que interessante. Na minha adolescência, com 16 anos, a Sincovarp fez algo nas férias, e eu escolhi marketing e propaganda. Naquela época que 16 anos, mas eu nunca falei nada pra ninguém, deixei isso guardado comigo, sabe? E eu fiz esse curso de 1 mês, o ônibus passava lá no Quintino, pegava. Então eu tive um envolvimento lá na minha adolescência e não sabia por que eu tive esse envolvimento. Guardei esse diploma, e aí, depois de um tempo, cara, eu falei assim, poxa, olha como que Deus faz as coisas. Matheus, quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho de social media, de marketing e tal, pode ir na sua rede social? Pode, por favor. O Rogerinho até me passou aqui, o tempo acabou de estourar nosso tempo, mas dá tempo de passar e convidar o pessoal para entrar. Pode, por favor. @Mateus com _W. Colocar lá, Mateus com W, já vai me encontrar lá. Mateus com W. Mateus com W. E o Matheus O'Neill? Ficou de lado? Não, é Mateus O'Neill, só que aí Mateus é o com W, né? Com W. Com W. Então tá bom. Então quem quiser procurar, depois a gente coloca na tela aí também pro pessoal. Show de bola. Cara, obrigado por esse papo, viu, cara? É resgatar um pouco da minha história também, bater um papo com você, Matheus. Tenho muito orgulho de falar que sou seu amigo quando as pessoas te conhecem. Tem alguns amigos que marcaram assim minha vida, você é um deles. E confesso pra você que tem muitos outros que eu quero aos poucos ir trazendo aqui, contando um pouquinho das nossas histórias. Legal, é idem, tá? Manda um abração pra todos da sua família aí. Você é um cara fora de sério, continue sendo assim, fazendo a diferença na vida das pessoas. Amém, cara. Vamos terminar com uma musiquinha aí? Bora? Vai. Pode cantar aqui? O que você faria a capela? Tem uma música que eu gosto muito, que é do Robson Nascimento, que chama É o Amor. Beleza? Bora, vamos lá. Ilusões, em paixões, 1000 prisões, mas recordações. Recordações perdidas. E então descobri o caminho sem a razão. Sem a razão da vida, e nada mais tinha sentido para mim. E o vazio que invadiu todo o meu ser, mas Jesus Cristo veio e deu o seu amor por mim, e a minha vida mudou. É o amor. Aê, muito bem. Valeu, Matheus. Valeu, Lê. Um grande beijo pra todos. Muito obrigado a todos que curtiram aí o programa. Semana que vem tem mais. Tchau, um beijo pra todo mundo.